A origem do povo cigano é incerta. Alguns historiadores acreditam que seu povo teve origem na Índia. Outros acreditam que na Caldeia, na Mesopotâmia. Outros falam que o primeiro cigano foi Abraão, personagem bíblico. Eles estão localizados em vários locais e recebem denominações diferentes. Na Rússia, eles são chamados de Trigan. Na Hungria, Cigani. E na Espanha, Gitano. Os ciganos sofreram grande perseguição, por exemplo, na Idade Média por conta da heresia. Na Segunda Guerra Mundial, pela perseguição nazista, onde deixou mais de 400 mil mortos. Estima-se por um censo que em 2020 haja de 2 a 5 milhões de ciganos na Europa Central e cerca de 500 mil no Brasil. Os ciganos chegaram ao Brasil no período colonizador, por volta do ano de 1574. São comemorados no dia 8 de abril, o Dia Internacional do Cigano, e no dia 24 de maio, o Dia Nacional da Santa Sara Cali. Ciganos em Mauriti. O primeiro grupo de ciganos chegaram em Mauriti pela primeira vez em janeiro de 1996, chefiados pelo cigano Simval Mangueira, mais conhecido como Boca de Ouro. Eles vieram da Paraíba em busca de uma condição de vida melhor para seus filhos e sua família, deixando sua vida nômade de lado. Os ciganos começaram a se dedicar ao plantio e à administração de roça. O segundo grupo de ciganos que chegaram em Mauriti vieram do Pernambuco, chefiados pelo cigano Bial, que vieram em busca de emprego para oferecer estudos para seus filhos. Alguns ciganos ainda vivem de troca de pequenos objetos e outros têm emprego fixo. Faz 21 anos que eles estão na moradia fixa, na cidade de Mauriti. Costumes. As principais tradições ciganas. Os ciganos têm suas regras morais muito rígidas. Há panos que separam a cama dos casais. Os jovens se casam cedo. Não existe poligamia nem adultério. Os laços são tão fortes que eles se tratam entre si por parentes, primos e tios. Um cigano mentir a outro cigano é falta bastante condenável. Os cargos de chefia do clã não são hereditários, são adquiridos pela sua competência, prestígio e idade. O nascimento do filho. A mulher estéril é considerada inútil. A esterilidade é um fato que desagrada muito ao cigano. O nascimento de uma criança é muito importante para o clã. Quanto mais filhos tiverem, mais a tribo se tornará poderosa, já que os filhos servirão de defesa dos pais e amparo às mulheres. A criança não deve nascer dentro da tenda. Se isso acontecer, todos os objetos que tiveram contato com ela ficarão fora de uso. A mulher grávida não poderá ver pessoas defeituosas, ouvir conversas sobre morte, cemitério, violência, etc., pois poderá afetar o bebê. Só depois do 6º mês é que poderá armar a cama do ciganinho e arrumar as suas coisas, pois antes disso traz azar. Quando a criança nasce, a Puri prepara o alimento para a fada do destino, que virá visitar a criança. Quando nasce a criança, o seu primeiro banho é dado numa bacia de cobre, e dentro é colocado vinho com água de rio, flor branca, moedas de ouro e joias, que servirão para trazer riqueza e sorte para a criança. O cigano, a princípio, tem 3 nomes. O nome secreto só é de conhecimento da mãe. O nome de batismo, que só é de conhecimento do clã. O nome de batismo católico, que é conhecido dos gadiges. Costumam escolher como padrinhos para batizar o filho os gadiges, os ricos, comerciantes, pessoas influentes, com o objetivo de obterem dinheiro, favores, aceitação e proteção na sociedade não cigana. O casamento. É o ponto de honra entre os ciganos, tanto que o solteiro tem uma posição menos privilegiada. Os ciganos não aceitam a poligamia, e se o casamento não der certo, poderá ser desfeito. E neste caso, tanto o homem quanto a mulher poderão se casar outras vezes, e o dote, daró, recebido será dividido. Em outras épocas, o pedido de casamento era feito em volta da fogueira, onde se resolviam os dotes e tudo mais sobre o casamento. Os ciganos sempre procuram casar pessoas do mesmo grupo ou do mesmo clã,
porque assim este se fortalecerá muito mais. Durante 3 dias e 3 noites, os noivos ficam separados, dedicando a sua atenção exclusivamente aos convidados da boda. Na terceira noite de festa, os ciganos ficam finalmente a sós. A noiva tem de provar sua virgindade. No dia seguinte, a consumação total da união, mostrando a mancha de sangue no lençol nupcial. Se a virgindade não for provada, a noiva pode ser devolvida aos pais, que ainda terão de pagar uma indenização aos pais do noivo. Se a noiva for realmente virgem, na manhã seguinte ao casamento, veste uma roupa tradicional colorida e coloca um lenço na cabeça. Uma cigana só não poderá casar por 3 motivos. Quando o pai tiver uma filha mais velha para casar, quando tiver uma filha que arque com o sustento do grupo, ou quando há incompatibilidade entre as duas famílias, a dela e a do noivo escolhido. Não aceitar um pedido de casamento por outros motivos que não sejam os acima citados é ferir o código de honra dos ciganos, e isso traz discórdia entre as famílias. O noivado durará no máximo 4 meses e com pouca intimidade. Enquanto se prepara o casamento, a família do noivo conseguirá mais dinheiro para custear a festa, que durará de 3 a 5 dias. A festa de casamento chama-se abiel. O dote, o traje de casamento e o enxoval serão custeados pelo pai do noivo. Antigamente, quem presidia o casamento era o chefe do clã. Hoje é o pai do noivo, e será ele ou o padrinho de casamento quem pegará um pedaço de pão e misturará ao sal. Repartirá o pão e dará aos noivos, dizendo: Cana burri tissa olonde, almurro, cadê burri tiromê. Que quer dizer, quando o pão e o sal perderem o sabor, vocês não terão mais amor um pelo outro. No outro pedaço será feito a mesma coisa, só acrescentando uma moeda de ouro para simbolizar riqueza e sorte. Em alguns clãs, os parentes da noiva carregam durante a cerimônia um lenço vermelho que simboliza a pureza da noiva, e quando for comprovada a virgindade, este mesmo lenço será usado na sua cabeça, Diglô. Em outros clãs, são feitos os laços de sangue. Após o casamento, são depositados no darro joias, dinheiro, presentes para os noivos. Alguns ciganos dizem que a prova da laxa, virgindade, é usada como uma forma de preservar as tradições ciganas. Outros afirmam que este ritual é muito importante. Caso não haja uma comprovação da laxa, o noivo é quem decide se fica ou não com a noiva. Após a comprovação, a sogra lhe mostrará a nova roupa e lhe colocará o lenço, e ela passará a morar com os sogros até o nascimento do primeiro filho. O dialeto cigano chamado de romani ou romanês é muito diferenciado da língua portuguesa, e ele surgiu com a necessidade de os ciganos, em suas andanças, se comunicarem sem que os demais povos entendessem. Culinária cigana. A culinária cigana é diversificada. Incrementou muitas ideias sobre esse povo relacionado ao consumo de alimento de origem animal. Em alguns grupos, as facas eram comuns, tanto para cortar alimentos quanto para levar alimentos até a boca. Os alimentos eram cozinhados em um tipo de trempa, onde locava blocos ou tijolos. Na culinária cigana são indispensáveis os frutos do mar, as frutas secas e as frutas cítricas, que fazem parte inclusive dos segredos de uma cozinha deveras afrodisíaca. Fazem parte da culinária cigana alimentos como o cravo, a canela, o louro, o manjericão, o gengibre, as peras, as uvas, os damascos, o vinho, o mel, entre outros. Tipos de comidas. Manjar de Santa Sara. Este manjar é servido durante a Islavadi Sara Kali. Esse manjar é servido durante a Islavadi Sara Kali, no dia 24 de maio, em prol do Dia Internacional dos Ciganos. Também pode ser servido em outros dias. Rabens do Rom. Usa arroz, verduras e peito de peru, que é muito típico na culinária cigana.
Introdução: Dança. A dança cigana é altamente contagiante pela sua alegria, exuberância das cores e seus movimentos que podem expressar sensualidade, amor, raiva, alegria ou tristeza. Tudo com a graça de uma dança bonita, atrativa e muito exótica. Além do mais, eleva a autoestima da dançarina e a faz redescobrir a sensualidade e reencontrar o seu lado feminino, bem como o prazer de se entregar a um ritmo que une coração, alma e misticismo. Por isso, dificilmente os ciganos fazem coreografias. Dançam soltos e livres, colocando em cada movimento suas emoções. Seus ritmos envolvem gêneros musicais e coreografias de outros países, como o merengue, a salsa, a rumba, o flamenco, ritmos folclóricos da Itália, da Espanha, húngaros, russos, do Oriente Médio e Egito. Não se sabe ao certo a sua origem, podendo-se dizer assim que é uma dança mundial, devido ao seu ecletismo nos ritmos e movimentos. Preconceito. Ao longo da história, os ciganos enfrentaram inúmeros preconceitos, desconfianças e acusações injustas. Dentre eles, podemos citar as mais comuns, que são o preconceito racial, social, sexual e o cultural, sendo banidos de muitas regiões do planeta. Eram fechados na sua maneira de viver, no sentido de que falavam um idioma próprio e nunca tiveram uma tradição escrita. Tudo é passado oralmente, e por serem muito místicos, pareciam sempre muito misteriosos. A igreja os condenava por práticas ligadas ao sobrenatural, como a leitura das mãos e a cartomância. A discriminação e o preconceito que até hoje perseguem este povo, devido aos hábitos diferentes de vida, fizeram com que os ciganos vivessem sempre à margem da sociedade. A fé cigana. Os ciganos não possuem pajés ou curandeiros, ou ainda um feiticeiro em particular, pois cada cigano tem seus talentos para a magia, possui dons místicos, sendo, portanto, um feiticeiro em si mesmo. Todo o povo cigano se considera portador de berço, cabendo a cada um desenvolver e aprimorar seus dons divinos, da melhor e mais adequada maneira. O povo cigano é místico por essência e trazem latente na alma a religiosidade e o amor pelas divindades, e dentro de seu mundo espiritual mantém seu equilíbrio e harmonia, cultivando a grande Kali. Santa Sara Kali é tida como a santa do povo cigano. Os ciganos são grandes conhecedores da magia, alegres amantes da natureza, muito voltado para a família, serenos e sábios conselheiros. São especialistas em preparar remédios com raízes, folhas, pós e pomadas. São portadores de uma energia que favorece muito a prosperidade. Dom. Buena Dishi é o ato de ler as mãos. É um método complexo de adivinhação e de interpretação de sinais baseados nas linhas da palma da mão e no seu formato, tamanho e textura. Primeira, a linha da vida. Ela dá uma ideia da qualidade de vida e da vitalidade dessa pessoa. Segunda, linha da cabeça. Mostra a capacidade intelectual da pessoa. Terceira, a linha do coração. Essa linha é a chave para se entender as emoções. Agora convidamos você a assistir os vídeos e fotos adquiridos nas aulas de campo do projeto Cultura Cigana de Mauriti, rompendo as barreiras do preconceito. Agora convidamos você a assistir os vídeos e fotos adquiridos nas aulas de campo do projeto Cultura Cigana de Mauriti, rompendo as barreiras do preconceito. Porque a gente dá uma pausa.
No casamento, um ritual cigano aqui. Ele vai se apresentar e contar para vocês. Então esse meu menino, ele se inscreveu aí em umas coisas lá, e fez umas coisas, passou. Ele foi chamado para trabalhar. Ele trabalhou durante uma semana, que ele não é bem parecido assim com o cigano, não. Então ele ficou lá uma semana trabalhando lá, e quando passou um dia, passou um colega dele e cumprimentou ele. Cara, tu conhece eles? Conheço um cigano, meu amigo. De tardezinha, ele saiu do Instituto do Emprego. Argumentaram que já não estava precisando daquela vaga. No outro dia ele foi lá e já tinha outra pessoa trabalhando na vaga. Opa! Valeu. Então, complementando aqui a resposta, eu acho que ficou bem claro para vocês que quando o cigano chegava nessa situação de pegar alguma coisa para saciar sua fome, é porque já tinha sido negado também. Primeiro ele ia pedir. Ele ia pedir, implorava, até pelo amor de Deus. Mas infelizmente era negado. Mandava ele trabalhar, ele ia atrás do trabalho, expulsava. Porque não tinha credibilidade perante a sociedade. Não dava chance de cigano de maneira nenhuma. E apesar da melhoria, né, dos avanços que a sociedade vem tendo, ainda hoje você percebe isso, né? Ao chegar aqui na comunidade, eu e o professor Alex estamos comentando exatamente isso. A comunidade aqui se localiza dentro da zona urbana, mas o tratamento do local é como se a prefeitura não quisesse ajudar em relação à pavimentação, a esgoto, a luz. Você vê que eles vivem de forma bem independente mesmo, né? Bem observado por você. Na realidade, nós vivemos aqui há muitos anos. Depois que a gente deixou a vida nômade, foi em 1983. Para cá, mas a nossa convivência em Sousa vem dos nossos ancestrais, vem de longos anos. Então, do tempo que a gente deixou a vida nômade para passar a morar dentro de casa, nunca um político colocou uma pedra de calçamento na nossa comunidade. Nunca. Até hoje. Questão de limpeza urbana também, né? Básico, que você encontra até na zona rural, você enxerga, qualquer pessoa vê que aqui não existe. É um cuidado público. É um pouco desprezado. Um pouco desprezado. Hoje está pior do que antes. Eles estão vendo o cigano crescer, é que o preconceito é aqui. Aqui estão tentando mais Deixar isolado. Para não crescer, para não ser igual a mulher. Entendeu? Hoje é pior do que antes. Faz pesquisa aí sobre segundo? Não, é só um trabalho aqui na escola. O pessoal da criança dele não entrou, né? Pessoal, mais alguém? Quem vai agora? Fique à vontade. Sobre quais são os processos, os serviços que está acontecendo aqui na comunidade para o processo de reciclagem da cultura cigana? Nenhum. Só promessa que tem disponível, né? Nós temos alguns ciganos trabalhando, são concursados. E nós temos aqui uns 6 ou 7 ciganos trabalhando, são concursados. Porque assim direto, se teve uma pessoa que ele ajudou muito cigano nessa área, ele tirou um pouco do preconceito e colocou o cigano para trabalhar. Foi o ex-prefeito de Salomão Gadeira, de Salvador Milões. Ele deu a oportunidade. Abriu essa possibilidade. Ele tem alguma dação desse calão? Não. Uma sensibilidade mesmo. É porque a gente acompanha a família Gadeira há muitos anos no meio político. Então, chegou um ponto de a gente trabalhar aqui como diretor de projeto e como gerente de meio ambiente. Né? Não só foi eu trabalhei assim com um emprego de confiança, como mais ciganos tiveram emprego de confiança. Então não foi um grande homem. Ou seja, nesse momento aí vocês tinham o melhor apoio do poder público. Com certeza. Nesse tempo aí o cigano cresceu um pouco de credibilidade. E hoje em dia, como está o apoio do governo? Na atual gestão. É péssimo. Peço. Na chegada dá pra gente perceber, Todo né? bairro de Sousa hoje, ele tem a rede menos da nossa comunidade. Eu É um observei desprezo isso. quase que total.
Aí quando chega, no raciocínio de coronel, quando chega, eu faço parte, a gente faz parte de uma associação, aí quando chega a véspera de campanha, aí vem um monte de políticos, sabe? Porque sabem que, mesmo sem oferecer ajuda, mas são votos que vão garantir a eleição deles. Aí chega prometendo. Não, prometer eles prometem, agora cumprir nunca. Você não sabe como é político? A política é assim em todo lugar, infelizmente. Mal pai com mamãe. Mas hoje em dia, graças a Deus, não é tão mais jurídico. Já vai lá acabado. Do jumento botando no outro. Quem, galera? Ana, aqui, ó. Tem como o senhor apresentar algum relato importante que foi fechado por vocês, é importante? Vocês da comunidade. Um relato Algum importante. relato fechado pelo senhor que o senhor acha importante? Mas assim, quem fez essa pergunta diretamente? Alguma história, sim, mas aí, mais especificamente sobre o quê? No nosso dialeto eles estavam negociando o livro aí. Ok, mais alguém? Queria fazer umas perguntas Sobre o dialeto, a linguagem é específica do povo cigano. Mas assim, como em outras instituições, outros órgãos, existem palavras que podem ser conjugadas para pessoas que não são da comunidade? Não. Rapaz, infelizmente, isso já está. Já tem muita gente que não é cigano que sabe. E sabe, e conhece, né? Na minha infância, eu tive amigos ciganos lá de Mariti. Mas Esse isso jovem é- sai sempre no meio. Aí de vez em quando eles brincavam com algumas palavras, essa eu posso dizer e tal, e acabava não sendo isso. uma besteirinha ou outra. Sabe, coisas que não têm importância. Mas Porém, no dialeto, eles não. A linguagem a gente não pode nem falar. porém, complementando, eu já tinha até falado para outras vezes a gente conversando na aula do projeto, porém, o cigano ele tem uma astúcia muito grande. E quando ele percebe isso, que alguém da comunidade, da sociedade já sabe aquela palavra, eles conseguem modificar, tentar uma outra. Às vezes você está acostumado com uma palavra que vem no meio cigano, mesmo assim a gente entender, mas a gente sabe que você está entendendo, então já diga aí, a mesma palavra, você sabe. Outra coisa. Diferente, mas você sabe. E outra coisa, até pro bem é proibido você ensinar. Nós não podemos ensinar, Até isso é uma arma porque é nossa. cultural, Isso é uma arma nossa. Tem uma pergunta assim, os ciganos são muito famosos na questão negociar, né? Tanto que o pessoal fala, quando tem alguém que é habilidoso em vender as coisas, o pessoal diz que fulano é aciganado. Aprendeu com cigano. Diz que não aprendeu foi com ciganos assim. Eu queria, se possível, que vocês demonstrassem, por exemplo, tentassem vender algum produto pra gente. A gente vai fazer isso daqui a pouco, a gente vai tentar fazer. Você não vai lá para Coronel? O cigano é um profissional nesse sentido. Logo o cigano nasceu. Quando ele nasce, ele começa falando, já começava a negociar. Fazer troca. Já começava a negociar. O cigano não fazia outra coisa, era negociar. Aprendeu muito bem a fazer isso. A gente faz parte de uma associação. Aí quando chega a véspera de campanha, vem um monte de políticos, sabe? Porque sabem que, mesmo sem oferecer ajuda, mas são votos que vão garantir a eleição deles. Aí chega prometendo. Não, prometer eles prometem, agora cumprir nunca. Todo político. Política é assim em todo lugar. Mal pai com mamãe. Mas hoje em dia, graças a Deus, nós já estamos mais jurídicos. Já está. Do jumento botando no outro. Ok, galera, aqui, Ana aqui, ó. Tem como o senhor apresentar algum relato importante que foi fechado por vocês, acha importante? Como? Um relato Algum relato fechado pelo senhor que o senhor acha importante? Algum relato sobre? Alguma história. Sim, mas aí, mais especificamente sobre o quê? Sobre a vida cigana. Nômade, sobre o tempo nômade. Nós temos São várias vertentes. Nós temos uma história muito longa, muito comovente a nossa história. Inclusive, eu fiz um pequeno trabalho com o Leandro. Eu não sei se ele A gente trabalha. Tem na biblioteca da escola, né? Eu pode passar para vocês uma cópia desses exemplares. Vocês vão observar tanta coisa emocionante que a gente passou. Coronel, já que ela pediu isso, cite em poesia aquela poesia do amor.
Porque nós tivemos... Antes de citar, tem que falar um pouco sobre ele, né? Quem era ele? Nós tivemos um grande poeta, um tio meu, que ele apesar de não ter chegado em uma escola, estudado, mas um dom dado divino fez dele um homem altamente competente, muito inteligente, dono de um vocabulário suficiente para qualquer advogado, qualquer médico ficar de boca aberta, porque eu conhecia ele. Então ele retratou a vida do cigano de uma maneira muito simples e com vocabulário muito suficiente, grande vocabulário. Ele citou a vida do cigano Carupindo o Fado. Ele intitulou o trabalho dele, Carupindo o Fado. Então ele disse: segue o cigano na longa caminhada, carupindo um fado no sofrer profundo, menosprezado dos bens deste mundo, como aves de arribação sem deposada. Por ímpios caminham no sol causticante, segue o cigano sem itinerário, como Jesus com o peso do madeiro, sendo levado ao tombo do Calvário. Injustiçado, escarnecido vão, exposto o sol a cedo frio sono, como rafeiro que perdeu o dono nesta macabra peregrinação. A turba ingrata lhe arremessam pedra, o pobre implora e o castigo em si. Eu percorri muitos estados do Nordeste, sou de uma família de gente discriminada, sofredora, mas não covarde, porque para ser cigano é preciso que tenha coragem de enfrentar o mundo sem um ponto definitivo, tendo o céu como teto e a terra como pátria. Nós só temos uma coisa em comum: é o amor, pregar o amor, a paz e a liberdade. Para o cigano, a maior riqueza é a liberdade. Liberdade, paz, é o que a gente sempre buscou. Nós nunca buscamos um reino e nem tão pouco o poder dele. A gente tendo o que comer e o que se cobrir, está tudo bem. Hoje estamos numa vida boa, graças a Deus, mas nós já sofremos bastante. Só quem passou pelo que passamos sabe o quanto sofremos.